Bom dia, queridos. Vamos à nossa aula de matemática de hoje. Começamos a nossa segunda unidade relembrando o plano cartesiano. No plano cartesiano, eu tenho um sistema de eixos ortogonais, então perpendiculares, que se cruzam aí a exatamente 90 graus. Esse eixo horizontal era chamado de eixo X, ou eixo das abscissas. O nosso eixo vertical, chamado de eixo Y, ou eixo das ordenadas. Esse sistema de eixos divide o nosso plano cartesiano em 4 partes, que são os chamados quadrantes, nomeados no sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Bom, nesse eixo, ou sobre os eixos, nós vamos colocar os números saindo de 0 à direita os positivos, à esquerda de 0 os negativos, para cima de 0 positivos, para baixo de 0 negativos, e nós iríamos posicioná-los equidistantes, a mesma distância sempre. Bom, e para que servia o nosso plano cartesiano? Para localizar os pontos. Nós trabalhamos lá no sexto finalzinho, no sétimo, no oitavo, com o plano cartesiano localizando os pontos. E aí a prof tinha lá um aluno que ia nadar no mar, lembram? Se perdia e nós tínhamos que localizá-lo? Bom, então aqui a gente vai abreviar um pouquinho essa explicação e relembrar o que nos interessa. Aqui eu tenho o ponto A marcado sobre o plano com coordenadas 2 e 4. É o nosso chamado, essa coordenada é chamada de par ordenado. Par, 2 valores, ordenado porque a ordem importa. Qual era a ordem que nós utilizávamos? Relembrando com a prof, primeiro sempre o valor de x, depois o valor de y. Então, para eu localizar um ponto no plano, eu vou precisar de uma coordenada que é um par ordenado, x, y. Então, aqui no quadro, se eu colocasse para vocês este pontinho, ele teria coordenadas, vou chamar de ponto C, uma letra maiúscula do alfabeto, ele teria coordenadas primeiro x, depois y, menos 3 e menos 3. Este outro pontinho, chamado de D, teria coordenadas primeiro x, menos 2, depois y, 6. Se um ponto estivesse sobre os eixos, uma das coordenadas era 0. Então, se o ponto estivesse aqui, ponto E, ele teria coordenadas primeiro x, menos 4, quanto para y? 0. Então, se o ponto está sobre o eixo x, y vale 0. Se o ponto está sobre o eixo y, nós temos agora x valendo 0. Quanto vale x aqui? 0. Se vocês olharem no eixo x, o valor é 0. Em y, menos 2. Tudo isso nós discutimos ao longo dos anos, então vamos reforçar. Se o ponto estiver sobre os eixos, uma das coordenadas é de plano cartesiano para poder aplicar em distância entre pontos. Como é que eu encontro a distância entre dois pontos lá no meu plano cartesiano? Eu trago para vocês duas situações iniciais bem simples. Quando os nossos pontos estão na horizontal, marquei aqui no plano cartesiano para vocês, ponto A e ponto B. Ponto A de coordenadas 1 em 1, ponto B coordenadas 3 e 1. Eles estão na horizontal. Se nós quiséssemos achar a distância entre esses pontos, distância daqui até aqui, o que vocês fariam? Muito simples, não é verdade? Como eu tenho o mesmo valor para y, basta eu subtrair os valores de x. Nós faríamos x do B menos o x do A. Nós faríamos o valor da abscissa de B menos o valor da abscissa de A. xb menos xa. Distância entre esses dois pontos, então, no plano cartesiano é 2. Se vocês quiserem numericamente, 3 menos 1, 2. Distância do ponto A até o ponto B, 2. Lembrem, eles estão na horizontal. Agora nós vamos calcular a distância dos pontos A e B. Se vocês observarem, eles estão na vertical, alinhados verticalmente. Coordenadas do ponto A, 2 e 0. Coordenadas do ponto B, 2 e 3. Quem é igual? Agora o valor da abscissa é o mesmo, x é igual. Se eu quisesse calcular a distância entre esses dois pontos,
bastaria eu subtrair a ordenada de B, valor maior, menos a ordenada de A, valor menor. Nós faríamos y de B menos y de A. 3 menos 0 igual a 3. Mas a pergunta agora fica para vocês, e se os nossos pontos estivessem na diagonal? Como nós calcularíamos essa distância entre os pontos? Nessa situação, então, nós temos os pontos A e B agora não mais na vertical e na horizontal, e sim na diagonal. Como é que nós iríamos calcular essa distância entre pontos? Eu tenho um aluno que, quando olhou o desenho, na hora matou charada. Diz, prof, tranquilo. Eu enxergo aqui um triângulo retângulo, onde eu conheço essa medida, então, para eu calcular a distância de A até B, eu vou aplicar o nosso chamado Teorema de Pitágoras. Perfeito! Nós vamos dizer, então, que para a gente achar a distância entre os pontos A e B, basta nós aplicarmos o Teorema de Pitágoras. A nossa distância entre A e B seria a nossa hipotenusa. Então, distância de A até B é a nossa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nós teríamos, então, que distância de A até B ao quadrado, eu chamei esse pontinho aqui de ponto C. Distância de A até B ao quadrado é igual a distância de A até C ao quadrado, cateto ao quadrado, mais distância de B até C ao quadrado, cateto ao quadrado. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Está aqui. Colocando em símbolos matemáticos, distância de A até B ao quadrado é igual a distância de A até C ao quadrado mais distância de B até C ao quadrado. Poderíamos escrever assim, então. Distância de A até B ao quadrado é igual. Gente, como é que eu acharia a distância de A até o ponto C? Aqui. Nós fizemos isso agora mesmo. Bastaria nós calcularmos y de A menos y de B. 4 menos 1, que dá 3. Então, y de A menos y de B. É sempre a medida maior menos a menor. Mas, como é que eu acharia a distância de B até C? Acabamos de conversar, esse é um segmento horizontal. Nós faríamos x de B menos x de A. X de B menos x de A. Também ao quadrado. Alguns alunos me diriam, prof, eu acho muito mais simples eu vir aqui no plano cartesiano, contar 1, 2, 3, distância do ponto A até o ponto C, distância do ponto B até o ponto C também é 3, e eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. X² é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9 dá 18. Raiz quadrada de 18, 3 raiz de 2. Perfeito, concordo com vocês. Mas vocês estão partindo do pressuposto que a gente sempre terá o plano cartesiano desenhado. E vocês verão ao longo das atividades que nem sempre o plano cartesiano será dado. Quando vocês tiverem o plano cartesiano, fiquem à vontade em contar no desenho o espaço, a distância e aplicar o Teorema de Pitágoras. À vontade. Mas e quando nós não tivermos o plano cartesiano? Aí a gente pode utilizar a fórmula. Como na situação a seguir da página 36, exercício 3, letra B. Ele pede que a gente calcule a distância entre os pontos. Não tem o plano cartesiano e ele não pede para eu desenhar, diferente da questão feita na página anterior, onde ele pede primeiro que vocês desenhem no plano cartesiano, depois calculem a distância. Aqui eu preciso, então, achar a distância entre esses dois pontos. Vejam, eu não tenho o valor de x igual, nem o valor de y igual. Eu não tenho nem ordenada, nem abscissa iguais nos dois pontos. Isso significa que eles não estão nem na horizontal, nem na vertical. Ou seja, eles estão, são pontos que estão em uma diagonal qualquer. Logo, eu teria um triângulo retângulo, onde vale o Teorema de Pitágoras, ok? Então, aplicando a fórmula, nós diríamos então que a distância de C até D ao quadrado é igual a x menos x ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Abscissa
menos a outra abscissa ao quadrado, mais ordenada menos ordenada ao quadrado. Aí vocês vão dizer, prof, mas é ordenada de C ou de D? É ordenada de C ou de D? É abscissa de C ou de D? Lembrem do que eu dizia agora mesmo. Eu vou fazer sempre o maior menos o menor. O maior valor para x menos o menor valor de x. O maior valor para y menos o menor valor para y. Então, distância de C até D ao quadrado é igual. Aqui, para ordenado xy, para ordenado xy, vou pegar menos 1 e menos 2. Quem é maior? Menos 1, mais perto do zero. Menos o menor, nesse caso, 2 negativo. Tudo isso ao quadrado. Estou trocando a simbologia, já que eu já tinha usado parênteses, coloquei um colchetes. Mais ordenada, y menos y. Eu tenho valores para y, 4 e 3. Quem é o maior? 4. Menos o menor, 3 negativo. Mais uma vez, troquei a simbologia ao quadrado. Resolvendo, meus queridos, tenho regra de sinais. Lembrem com a prof. Menos com menos, mais. Então, eu teria menos 1, menos com menos, mais 2. Ao quadrado, mais. 4, menos com menos, mais 3. Resolvendo agora o colchetes para depois elevar ao quadrado, distância de C até D ao quadrado, igual. Devo 1, pago 2. Me sobra 1 ao quadrado. 4 mais 3, 7 ao quadrado. Resolvendo primeiro potenciação, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 7 ao quadrado, 49. Lembrem, eu quero a distância do ponto C ao ponto D. Eu tenho que a distância de C até D ao quadrado é 1 mais 49. Eu vou ter que tirar essa potenciação. Operação inversa da potenciação, radiciação. Distância de C até D é igual a raiz quadrada de 1 mais 49, 50. 50 não é quadrado perfeito. Ao fatorarmos, quem tem expoente igual ao índice sai fora do radical. Eu vou ter que a distância de C até D é igual a 5 raiz quadrada de 2. Alguns alunos vão dizer, prof, me perdi na metade das continhas, já não entendi mais nada. Vamos refazer a mesma atividade, agora só não aplicando a subtração aqui, fazendo primeiro a subtração e depois só aplicando a fórmula. Lembrem, eu não tenho os mesmos valores nem para x nem para y, isso significa que esses pontos não estão nem na horizontal nem na vertical, eles estão então em uma diagonal, e aí eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí nós teríamos a distância de C até D ao quadrado igual x maior menos x menor, abscissas, a diferença entre as abscissas ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Então eu vou primeiro calcular essa diferença aqui, para depois aplicar na fórmula. Diminui um pouquinho a nossa conta. X maior eu tenho abscissa menos 1 e menos 2. Qual é a maior? Menos 1. Então menos 1 menos 2 negativo. Vou fazer regra de sinais, menos com menos mais, menos 1 mais 2. Eu devo 1, pago 2, me sobra 1. Ordenadas, 4 e menos 3. Quem é maior? 4. Então eu vou fazer 4 menos 3 negativo. Isso ficará 4 menos com menos mais 3 igual a 7. Vejam, já calculei a diferença entre as abscissas, entre as ordenadas, agora eu vou só aplicar a fórmula de distância entre pontos aqui. Distância de C até D ao quadrado é igual a diferença das abscissas calculada, 1 ao quadrado. Diferença das ordenadas calculada, 7 ao quadrado. Essa distância ao quadrado, então, será igual a 1 mais 49. Operação inversa da potenciação, radiciação. Distância de C até D é igual a raiz quadrada de 50. Aqui poderia ser positivo ou negativo, mas como eu estou falando da distância entre pontos, não existe distância negativa. Ficamos só com o valor positivo. 50 não tem raiz quadrada exata, a gente fatora.
Fatorando 50, quem tem expoente igual ao índice sai fora do radical, vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Mesmo valor calculado anteriormente, só que agora a diferença é que a gente fez a subtração separado e só aplicou o valor das subtrações na fórmula, só para diminuir um pouquinho as informações. Depois de nós vermos como a gente calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano, a gente vai discutir um pouquinho sobre o ponto médio de um segmento de reta também no plano cartesiano. Ponto médio, se a gente fala de ponto médio, a cabecinha de vocês automaticamente lembra do ponto que está bem na metade de um segmento, verdade? Se o nosso segmento for horizontal, como o segmento AB dado, e eu pedisse que vocês localizassem para mim o ponto médio eu coloquei ainda aqui para vocês, divide o segmento ao meio, né, para a gente relembrar. Se eu pedisse que vocês achassem o ponto médio, o ponto que divide esse segmento AB bem ao meio, vocês, né, usariam, de repente, uma régua para medir, contariam distâncias. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu pediria que vocês contassem a distância aqui, daqui até lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 unidades. 6 unidades, o ponto médio está, então, a 3 unidades de distância de A e a 3 unidades de distância de B. 1, 2, 3. O nosso ponto médio estaria bem aqui. Dividir o segmento em duas partes iguais, 3 unidades à esquerda, 3 unidades à direita. Bom, e aí a gente volta para a questão, mas e se eu não tivesse o meu segmento desenhado no plano cartesiano, se eu só tivesse as coordenadas do ponto A, que tem coordenadas 1 e 3, e as coordenadas do ponto B, 7 e 3. Como eu acharia esse ponto médio, prof? Lembrem, a nossa ordenada é igual para os dois, então eu vou descartar, eu vou trabalhar com aquele valor que não é igual, nesse caso, as abscissas. Ponto médio, eu quero a metade desse segmento, eu posso somar x de A mais x de B, 1 mais 7, e dividir por 2, eu estou achando a média. Somei dois valores, divido por 2. 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Exatamente onde nós encontramos. Esse ponto médio tinha coordenadas 4 e o mesmo valor da ordenada. A abscissa 4, ordenada 3, porque ele está na horizontal. Mas aí vai o desafio mais uma vez. E se o nosso segmento de reta não estivesse na horizontal, se ele estivesse na diagonal, como é que nós encontraríamos o ponto médio? E aí eu trago para vocês de novo no plano cartesiano, ponto A de coordenadas 1 e 1, ponto B de coordenadas 5 e 4, formando o segmento AB na diagonal. E eu quero que vocês determinem para mim o ponto médio, qual é a metade deste segmento, o ponto que está bem no meio. Como ele é inclinado, eu já não posso mais calcular a distância entre os pontos 1, 2, 3, 4 e achar bem no meio 2, verdade? Então, eu vou ter que considerar agora os valores de x e os valores de y. A gente acabou de conversar que para achar o ponto médio nós poderíamos fazer x de A mais x de B e dividir por 2. Então, eu vou aplicar essa definição aqui. Quando o meu segmento é inclinado, eu vou fazer x de A mais x de B e dividir por 2, porque eu quero a média, o ponto médio, a metade. E vou fazer também com y. Y de A mais y de B dividido por 2. Porque, vejam, eu não tenho nem abscissa igual, nem ordenada igual para os dois pontos. Por isso, eu farei a média de x e a média de y para eu achar o ponto médio do segmento AB. Vamos lá? X médio, então, né, x do ponto médio, é isso que representa esse xm, vai ser x de A mais x de B dividido por 2. X de A, abscissa de A, 1, mais abscissa de B, 5, dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Y médio, o valor de y do ponto médio, vai ser y de A, 1, mais y de B, 4, dividido por 2. 4 mais 1, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Isso significa que o ponto médio do nosso segmento AB, o ponto que está bem na metade, tem coordenadas para x3, para y 2,5. Para x3, para y 2,5.
Então, esse seria o ponto médio do nosso segmento AB.